E eu quero contar o lado feio do CB. A parte negra, a parte que os jovens não contaram. Os jovens contaram a parte boa, não é? A parte bonita, a parte que nós gostamos de ouvir. Só que há uma parte feia do CB. Há uma parte negra, há uma parte que as pessoas devem lembrar visto, senão nunca mais me deixam pôr os pés no CB. Há uma parte que ninguém contou. Eu tive a oportunidade de estar em alguns cultos da parte da noite e nos mesmos cultos em que jovens estavam a ser curados, jovens estavam pernas cruzadas a olhar para o amanhã. No mesmo culto em que jovens estavam a ser batizados com o Espírito Santo, outros jovens estavam a jogar jogos no telemóvel. No mesmo culto em que Deus estava a transformar a vida de alguns jovens, outros estavam completamente indiferentes a falar com o colega de lado. E esta é a parte negra do CB que é... Não é a parte negra, não é? Porque ninguém tem culpa, só a própria pessoa. Mas é o outro lado da moeda que é importante nós pensarmos. Aquilo que nós vamos experimentar de Deus depende unicamente da abertura do nosso coração. E custa-me tantas vezes estar em lugares como estava no CB, que estavam tantos jovens, que na noite de, penso que foi segunda-feira, em que até se pôs os bancos para trás para haver espaço para todos os jovens estarem de joelhos, e graças a Deus que uma parte dos jovens estava de joelhos, a buscar a presença de Deus, graças a Deus, e uns estavam a orar por outros, a falar línguas, graças a Deus. Mas mesmo assim, mesmo num ambiente propício, sempre há aqueles que não querem. E a minha exortação, e é mesmo uma exortação esta tarde, é cuidado, para que o seu coração não fique tão duro, tão insensível, que você já não consiga perceber que Deus está no nosso meio. Este é um perigo real para todos nós. É por isso que numa das igrejas do Apocalipse a mensagem de Jesus é essa: tu não és quente, nem és frio. E porque és morno, vou vomitar da minha boca. A pessoa que é morna não é aquela pessoa que diz eu odeio Jesus, não. É aquela pessoa que diz eu até gosto de Jesus, mas dá mais um braço de compromisso, mas pagar o preço, isso não. Isso é que é ser morno. E este, irmãos, é um cuidado que todos nós temos que ter na nossa vida, para que nós não nos habituemos de tal maneira a rejeitar, a fechar o nosso coração para a presença de Deus, para não chegarmos a um ponto em que nós já não entendemos que Deus está no nosso meio. E isso que aconteceu no CB, claro, eu disse no CB para botar no que já disseram, obviamente, é um perigo que pode acontecer na vida de todos nós. E algo pode acontecer na nossa igreja, deve em qualquer igreja. É habituar-nos a estar tão insensíveis à presença de Deus, que no mesmo tempo em que Deus está a fazer coisas grandes com a pessoa que está aqui à frente ou com a pessoa que está no seu lugar e está de coração entregue a Jesus, nós estamos de perna cruzada, desejamos de ir para casa. E então eu queria ler aqui em Atos capítulo 5, vai falar um exemplo um bocadinho disto, não é o melhor exemplo, mas penso que facilita bastante. Vejam bem comigo a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo, é melhor. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto, e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. 8. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste por quanto aquela idade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: porque é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos acharam-na morta, e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Até aqui a palavra do Senhor. Este é um exemplo muito clássico em que Ananias e Safira faziam parte da igreja, e diz no fim do capítulo 4 que a igreja começou a viver um tempo de avivamento, um tempo de muito crescimento. E o que é que estava a acontecer? Aqueles na igreja que tinham mais dinheiro, que tinham mais posses, estavam a vender para ajudar os irmãos mais necessitados. Eles tinham muito, fala até do exemplo de Barnabé, diz: olha, eu tenho verdade, eu vou vender, vou dar dinheiro aos apóstolos, que Deus encarregou pela igreja para que eles ajudem os mais pobres.
que decidiram brincar com Deus, que pensaram que podiam enganar a Deus, que em vez de ver aquilo que Deus estava a fazer no meio e abrir o seu coração, não mantiveram o seu coração fechado e continuaram a querer fazer as coisas à sua maneira. Então eles foram, diz a Bíblia, venderam a sua herdade, e vamos supor, vamos falar aqui, sei lá, venderam a sua herdade por 100 mil euros, vamos supor um valor aleatório, e chegaram ao pé dos apóstolos com 50 mil e disseram, olha, estes 50 mil é o preço da herdade. Nós vendemos só, conseguimos por 50 mil, isto agora o mercado está difícil, mas olha, tudo aquilo que nós vendemos, nós lhe queremos dar à igreja. E diz que tanto um como o outro, não vale a pena estarmos a especificar os dois individualmente, diz que os dois morreram. Não morreram porque deram metade, morreram porque mentiram ao Espírito de Deus. Morreram porque estavam no meio da igreja onde Deus estava a trabalhar, onde Deus estava a trabalhar a verdade, onde estava a transformar vidas. E eles continuaram com o seu coração insensível a Deus. E Pedro diz isto claramente, diz assim, vocês nem tinham que dar nada. Irmão, não entendam mal este texto. De Pedro diz claramente, vocês não tinham que dar nada, isso é vosso, só dá quem quer. Diante de Deus só tem valor os sacrifícios que são voluntários, as ofertas que são de coração. Não é estar a fazer, até a Bíblia, Jesus fala, estamos a falar com uma mão, estamos a dar com uma mão para a outra saber, pouco valor tem. Mas quando mentiram ao Espírito Santo, eles morreram. E aqui é o ponto que eu estava a querer focar. Cuidado, para que nós estamos numa igreja, num lugar onde Deus trabalha, num lugar onde a verdade sempre vem ao de cima. Cuidado para que o nosso coração não se torne insensível à presença de Deus. Esta é uma das reações erradas que pode haver ao poder de Deus. É fechar o nosso coração e até mentir. Mas não fica aqui, vamos continuar a ler. 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Mas o povo tinha-os em grande estima. Quero focar este versículo. Repare bem. Estava a falar da igreja e era aqui que eu queria chegar. Agora fala do estado da igreja. E diz no versículo 12 que estava a acontecer muitos sinais. Ou seja, a igreja, as pessoas estavam a ver que Deus estava ali no meio, estavam a ouvir falar de sinais, estavam a ver sinais acontecerem. Mas diz duas coisas. Diz que, por um lado, ninguém se queria juntar com eles, mas por outro, que tinham grande estima. O que é que significa? Significa que lá, estavam lá em Jerusalém e alguém dizia assim, epá, já ouviste falar daquela igreja? Está a acontecer lá tanta coisa, dizem que Deus está a curar pessoas. Ah, sim, eu respeito. Então, mas não queres ir lá, não quero ouvir falar de Jesus? Ah, não, isso não é para mim. Então, mas tu estás a ouvir falar, tu não queres saber mais? Não, eu respeito. E este povo que está aqui neste versículo 13, é aquele povo que nós temos que ter cuidado para não ser. Um povo que tem estima, um povo que gosta de ouvir, ainda bem que Deus fez, fico muito contente. Um povo que até estima pastores, estima os apóstolos, neste caso os apóstolos estavam cá e diziam, Pedro, João, são bons homens e eles falam do amor de Deus, são boas pessoas. Mas juntar-se à igreja, comprometer-se, eles não davam esse passo. E era esta a exortação que eu queria trazer esta tarde, muito rapidamente, que ainda queremos continuar com o nosso programa de jovens, mas cuidado para nós não nos tornarmos este tipo de pessoas. Não nos tornarmos um tipo de pessoa que simpatiza com Jesus, que até tem estima pela igreja, mas que não dá passo de se comprometer com Jesus Cristo, mas não dá espaço para que o poder do Espírito Santo trabalhe na sua vida. Porque o Espírito Santo vem para batizar, vem para curar, mas vem em primeiro lugar para santificar. Ele é o Espírito da santificação. E cuidado, irmãos, para que o nosso coração não se torne duro e insensível, para não chegarmos àquele ponto, como infelizmente alguns jovens chegaram, em que estavam lá e estavam completamente indiferentes ao mover de Deus. E o mover de Deus estava de uma forma sobrenatural naquele CD. Naquele culto especialmente que eu estou a falar, estava-se a falar ali, mas o ambiente era espiritual. Eu até acredito quase que muitos crentes que entrassem ali convertia-se logo só de ver o ambiente. Mas havia jovens que, se calhar, por decisões de meses, por decisões de anos, que iam à igreja sempre a fechar o seu coração, já nem sabiam reconhecer a presença de Deus. Vamos inclinar as nossas cabeças, está bem? Senhor, queremos pedir perdão, Senhor, por tantas vezes estarmos frios ao Teu mover, por tantas vezes Tu queres fazer coisas na nossa vida, tantas vezes Tu queres fazer através das nossas vidas, e o nosso orgulho, tantas vezes, o nosso amor próprio,
tantas vezes, Senhor, é um obstáculo para que Tu faças. Queremos pedir perdão por isso, Senhor, porque como estes jovens aqui estavam a testemunhar, Senhor, quando Tu fazes as coisas é maravilhoso, Senhor. É maravilhoso ver o Teu poder. Te agradecemos porque estes jovens aqui de Évora, Senhor, abriram o seu coração, Senhor, e Tu fizeste coisas nas suas vidas. Agora pedimos, Senhor, que tenhas compaixão de todos aqueles que estão aqui presentes, Senhor, para que o nosso coração não se torne duro, para que o nosso coração não se torne insensível à Tua palavra, insensível ao Teu poder, Senhor. Pedimos que tenhas misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.